Então, em relação a dados mais aprofundados de saúde, ela tem pressão alta, dislipidemia, e os alimentos que ela relata mais gostar são doces, massas e frituras, e alimentos que ela relata não gostar tanto são amargos e azedos, né, os que puxam mais para esses sabores. Então, ela tem um IMC aqui de 47,2 e a circunferência da cintura de 134 e do quadril 143. Então, aqui eu trouxe o diário alimentar dela do começo do nosso estudo, né? Lá no momento zero, antes da gente fazer qualquer intervenção com ela. Então, aqui de manhã, né? Ela tava. Eu não trouxe o diário completo, tá, gente, com todas as caselas, porque senão a imagem ia ficar muito poluída. Mas aqui a gente também tinha detalhe de tempo, fome e saciedade, se a refeição foi prazerosa ou não, se tinha algum pensamento ou sentimento associado àquela refeição, tá? Mas aqui, para simplificar um pouco a fala, eu acabei simplificando o diário também, tá? Então, ela começou contando aqui pela manhã. Toma um copo de leite integral, um pão francês com margarina, e aí um café preto com adoçante. E aí ela tá no trabalho, sozinha, e tá se organizando ali para começar o dia. Um pouco mais tarde, na manhã ainda, ela toma um golinho de café com açúcar, e ela relata não lembrar quanto que ela adoçou aqui do café dela, e aí novamente no trabalho, sozinha, e nesse sentido é sempre fazendo coisas, né? Então tá andando, tá resolvendo ali as questões relacionadas às tarefas dela no hospital, né? Um pouco mais tarde, né, nessa manhã, ela pega uma barrinha de cereal light e come meia unidade. Novamente, está no trabalho, está sozinha, está andando ali, resolvendo as questões. Chega 15 para meio-dia, ela vai almoçar de fato, né? Então, ela pega cerca de meio prato ali com alface, repolho, cenoura. Depois, ela faz um prato quente com chuchu, beterraba, brócolis, couve-flor, arroz e feijão, filé de frango, lasanha. E aí, ela pega de sobremesa uma gelatina e depois 4 unidades de uma bala, sendo que ela acompanha esse almoço com 400 ml de refrigerante. Ela pega 2 copos de refrigerante. Seguindo aqui no dia dela, ela pega mais um cafezinho, dá um golinho no café. À tarde é um iogurte também adoçado, né? Ela usa cerca de 15 gotas aqui quando ela usa o adoçante. No final do dia, ela tá em outro local, aqui ela estava no shopping, também mexendo no celular enquanto ela estava fazendo as coisas, enquanto ela estava comendo ali. E aí comeu um arroz com feijão, frango à milanesa, batata frita e de sobremesa um sorvete. Chegando em casa, no sofá com a mãe e a filha, ela come um lanche de pão sírio, presunto, mussarela, também acompanhado com refrigerante. E aí, no final do dia, aqui mais à noite, ela come 4 unidades de bombom e nesse momento ela está no quarto escondida, né, porque ela se sente envergonhada com esse doce que ela está comendo. Tem um segundo dia dela aqui para a gente ver mais um dia. Então, de manhã, esse foi um outro dia de fim de semana, tá? Então, aqui de manhã, ela come um lanchinho de pão francês, na verdade, uma unidade e meia, né? Então, um lanche com pão francês, presunto, queijo, leite integral com café e adoçante. No meio da manhã, ela pega uma Coca-Cola, 2 copos, e aí ela fala que estava tapeando a fome, né, nesse momento.
Quando chega na hora do almoço, elas comem alface, couve, carne de panela, arroz, feijão, refrigerante e um sorvete com uma calda depois, né? Nesse momento, ela tá com a mãe dela e ela tá chateada porque a filha não quis almoçar junto. Um pouco mais à tarde, ela pega o sorvete novamente e aí tá sozinha. E no final do dia, janta arroz com feijão, carne de panela, os 2 copos de coca e o sorvete e o bombom, né? E aí, novamente, nesse momento, ela tá sozinha. Então, eu não vou ficar trazendo mais dias para vocês do diário, porque começa a ficar muito cansativo. Mas, de maneira geral, era esse o padrão que ela trazia nas refeições dela. E também ela relatava comer muito rápido, né? Quando ela anotava ali o tempo da refeição dela, era sempre tudo muito rápido, e normalmente trazia alguma culpa e algum sentimento não tão bom quando ela estava comendo comidas que ela achava que não deveria, né? Normalmente eram uns doces ali que ela relatava. Então, pessoal, o que chama atenção, né, nesse caso? Qual conduta será que a gente adota? E será que o melhor caminho nesse caso é dar uma dieta restritiva para ela? Então, assim, a gente está falando de uma moça que já passou a vida inteira dela fazendo dieta, né? Ela mesma fala que as dietas foram as que fizeram ela ganhar mais peso do que antes, né? Então, será que mais uma dieta restritiva é o que ela precisa, né? E se a gente não vai pensar numa dieta, que conduta que a gente adota? Então, imagino que algumas coisas tenham chamado a atenção de vocês, né? No meu caso, quando eu olhei lá por uma primeira vez, acho que chama atenção, primeiro, a quantidade de refrigerante, né, que ela acaba consumindo. Ela quase nunca, na verdade, nesses relatos aqui, nunca presta atenção no que de fato ela está comendo, né? Nunca para prestar atenção. Quando come em casa, normalmente está no sofá, né? Não está numa mesa. Aqui, em relação à qualidade da refeição, né? Se a gente for ver aqui, nunca entra fruta, né? Nesses 2 dias que eu trouxe, mas nos demais relatos dela, fruta nunca entrava. Ela até consome legumes e verduras, mas acaba sendo muito concentrado em uma refeição só, e aí no jantar normalmente isso não entra, né? Tem uma entrada aí um tanto que chama atenção de doces, né? Então, de maneira geral, imagino que outras coisas possam ter chamado a atenção de vocês, mas se pudesse pincelar aqui o que mais me chama a atenção numa primeira olhada, seria isso, tá? E também uma alimentação, assim, que ela, nessas refeições intermediárias, ela não para fazer uma refeição, um lanche adequado ali, né? Então, assim, tá com fome, mas tapeia com o café. Provavelmente aqui tá com fome de novo, mas tapeia com a barra de cereal. Aqui no outro dia, tava com fome e tapeou com a coca, né? Então, não tem um lanche de fato ali, né? Para dar conta de atender essa fome que ela está sentindo naquele momento. Então, qual que é a conduta, né? Se a gente não vai fazer uma dieta, o que que a gente vai fazer, né? E a conduta que a gente adotou dentro desse princípio do Health at Every Size, de promover uma alimentação que equilibre necessidades nutricionais individuais com aspectos como fome, saciedade, apetite e prazer, foi uma abordagem chamada aconselhamento nutricional. E aí, basicamente, aqui, né, também não vou ficar estendendo muito o nosso tempo com isso, mas o aconselhamento é um processo de suporte que vai facilitar o crescimento da outra pessoa.
ajudando essa pessoa a resolver questões que ela tenha com a alimentação, se tiver, né? E ajudando essa pessoa a potencializar recursos que ela já tem, né? Porque a gente parte do princípio que essa mulher já tem seus conhecimentos, já tem sua trajetória, e ela mesma pode construir o jeito dela se alimentar, né? No caso aqui, focando na alimentação, né? O que a gente procura fazer no acompanhamento é potencializar os recursos que ela já tem, né? E sempre pensando em estratégias individualizadas que vão trazer ela para o cuidado dela, né? Então, ela vai se responsabilizar daquilo. Então, eu tô junto para dar um suporte, mas ela também é papel ativo ali naquele processo, tá? Então, quando a gente fala de trabalhar com aconselhamento nutricional, a gente fala em fornecer suporte que vai refletir positivamente no cuidado dessa pessoa, no caso aqui da Silvia, tá? Então, dentro dessa proposta, a gente pode ajudar a pessoa a definir estratégias que vão levar a mudanças, trabalhar se determinada questão está causando algum receio, como é que a gente pode abordar isso, né? A gente dá espaço para que diversos pensamentos tenham espaço. Então, assim, é contextualizar e é realmente dar espaço para que ela possa trazer questões que a afligem, né? Claro que isso normalmente se foca mais em relação à alimentação, mas é um espaço para que ela possa falar, né? Então, por exemplo, para ela falar que ela se sente desconfortável em espaços públicos, porque normalmente não comportam confortavelmente o corpo dela, né? Então, o nutricionista pode abrir espaço para ela falar disso, né? Como é que a gente ajuda ela a lidar com essa situação, né? Então, é nesse sentido que tem abertura para falar não só de comida, né, e de alimentação, mas de corpo, de imagem corporal e de tudo que envolve esse universo, tá? Isso é importante, gente, porque a gente ajuda as pessoas a elas a entenderem como que elas vão fazer para colocar determinadas questões em prática. E o que que a gente viu na história de vida dela, assim como vocês devem ver em muitas outras, as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Muitas vezes as pessoas têm esse conhecimento, mas ninguém conta para elas como. Então, puxa, talvez fosse interessante para ela rever um pouquinho essa questão do refrigerante, por exemplo. Muito legal, mas assim, talvez ela saiba disso já. Agora, como que ela faz é outro processo. Então, a sessão ela vai ser sempre um trabalho conjunto, sempre colaborativo, e sempre trabalhando com base no que aquela pessoa quer trabalhar naquela sessão. Então, de repente, eu posso achar algo muito importante, mas se ela falar para mim, olha, Mariana, nesse momento eu não quero olhar muito para isso, a gente passa para um próximo ponto e volta naquilo quando ela se sentir mais confortável. Tá? Talvez a gente possa explicar por que que a gente acha aquilo importante e por que que talvez fosse interessante voltar em outro momento, mas a escolha é dela. Tá? Então, a gente vai ajudando essa pessoa a definir o que e como ele pode fazer para ir caminhando para uma direção mais próxima do que ele espera no seu cuidado em saúde, né? E não o que eu, nutricionista ou terapeuta, espero desse cuidado. E uma estratégia que a gente pode usar para fazer isso são as metas detalhadas. E as metas são importantes porque elas dão espaço para que a pessoa determine qual o caminho que ela quer seguir e o quanto que ela está disposta a trabalhar para alcançar determinado objetivo, né? E aí, quando a gente coloca a pessoa ativamente ali no cuidado e na definição de metas, de estratégias,
ela se sente capaz, confiante, e vai se fortalecendo para caminhar em ações mais elaboradas ali ao longo do cuidado dela. Então, quando a gente fala também no estabelecimento de metas, quando a gente combina em conjunto com o sujeito, aqui no caso a Silvia, as metas, ela sai da sessão com pontos que ela consentiu, né? E ela considerou apropriados. Então, isso coloca ela numa posição muito, muito mais central do que se eu tivesse falado, olha, Silvia, isso aqui vai ser importante para você, viu? Então, tenta fazer e depois a gente se fala para ver como é que foi, né? Quando ela está ativa ali e pensando comigo quais estratégias são importantes e definindo os caminhos, ela está consentindo e considerando aquilo apropriado para ela, né? Então, aquilo se torna muito mais potente, né, para o cuidado.